E chegamos ao final. O senhor vai ter agora 4 minutos para fazer as suas considerações finais. Considerações finais, 4 minutos. Agora o senhor aproveita e fala tudo que o senhor não concordou, deixa as suas mídias sociais, o seu contato. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer aos pastores, né? Vim aqui preparado para debater com um, acabei debatendo com 2, mas agradeço a oportunidade. De fato, irmãos, Jeová esteve aqui. E no capítulo 8 de João, ele fala: se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Para os próprios judeus que queriam apedrejá-los, ele: se vocês não crerem que eu sou, e essa expressão é muito forte, se tornava até mesmo agressiva por ser dita por um homem, né? Se tornava agressivo. Então, eu quero falar aqui para os nossos ouvintes, eu tenho 4 minutos. O Senhor Jesus falou: se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Destra nas Escrituras, com relação a esse posicionamento do Senhor Jesus, está relacionado ao governo, à autoridade, porque só temos um Deus. A Bíblia diz: um Deus, Pai de todos, por todos e em todos. Efésios 4, versículo 6. Isaías diz que aquele que viria seria pai, seria filho, seria consoleiro, né? Ia consolar. Tudo isso nós vemos cumprindo em Cristo, sendo pai, né? Há tanto tempo estou com você e não me conhece, Felipe, estou convosco há tanto tempo e vocês não me conhecem. Quer dizer, o Pai da eternidade esteve aqui. A própria palavra de Deus, continuando falando aqui, e sereis todos ensinados por Deus. Jesus fala, está escrito nos profetas: vocês serão ensinados por Deus, não é pelo Filho de Deus. Serão ensinados por Deus. Ele está citando Isaías 54, verso 13. Eles foram ensinados pelo próprio Deus, diz a palavra de Deus, não pela segunda pessoa da Trindade. Esse termo veio de Nicéia, esse termo é católico, totalmente católico. Totalmente católico. Então a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só, indivisível, único, não há outro além dele. O batismo nas águas que os apóstolos praticavam era o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em todos os livros de Atos, nas cartas apostólicas do apóstolo Paulo, principalmente, o batismo nas águas era em nome de um, não de 3. E supostamente a ordem teria partido para batizar em nome de 3. Então nós temos isso pelas Escrituras. Claro que não há um registro sequer de pessoas sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo é católico, é trinitário. Foi o próprio cardeal Joseph Ratzinger, ele fala em vários documentos, principalmente no seu livro de 1968, que essa fórmula batismal não existia no início da igreja. Então, quer dizer, como que vamos acrescentar um batismo? Surgiu um batismo que Calvino e Lutero, no período da Reforma, continuaram mantendo esse batismo. Então a Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor é único, o Senhor é errado, absoluta, não composta, como está falando o pastor aqui. Em se tratando da divindade, não tem como. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1. O próprio contexto, Gênesis 1, 26, façamos. O 27 fala: e criou, no singular, começa no singular, termina no singular, e contextualizado pelo contexto amplo, nós vamos ver que é um só que criou todas as coisas, e não 3. Então, para terminar aqui, meus irmãos, eu deixo sempre a parábola de Marcos capítulo 22, que fala da parábola dos lavradores maus. O dono da vinha edificou uma vinha, como diz o pastor, mataram os profetas, depois Deus mandou o filho, mataram o filho. Agora, o que não vai fazer quando vier o dono da vinha? O dono da vinha vai vir pedir contas. E aí, se o dono da vinha é quem? Quem é que vai vir pedir contas? Que nós estamos esperando a volta de quem? Mas não são 3, o texto não está dizendo que é aí que são 2, matou o filho, agora quem vai vir? Vai ser o dono, vai ser o pai? Se ele não é o pai, como que fica nessa questão? Quem nós estamos esperando? Então, agradeço a todos aqui a oportunidade, espero ter uma chance de um dia de retornar para continuarmos muito assunto, principalmente de João 17, que aí tem muita coisa para falar de João 17, mas não deu tempo. Pastor César, suas considerações finais. Eu agradeço, eu acho que todo debate quem sai ganhando é o ouvinte, a pessoa que está acompanhando, o internauta, você que está acompanhando no canal, se inscreva no canal, conteúdo assim tem todos os dias. O texto de João 17, que ele diz que não serve, né, para falar sobre isso,
é a palavra de Jesus Cristo, falando sobre como funciona a unidade entre Jesus e o Pai. Jesus em João capítulo 17, versículo 21. Acho que o texto é muito claro, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim? Como? Essa palavra é da forma, eles vão ser um, como, do jeito, da forma, de como funciona entre eu e o Senhor. Então, é muito claro, muito claro. Quando, e esse é o problema das... Eu sempre lido, né, com debates assim. Minha área, primeira formação foi apologética, há muitos anos, o pastor Elias sabe. Mas é muito interessante que, como a Bíblia, nos textos que convém, aí destra é destra. Assim é aí, com os trinitários, né? Assim, não, pode me interromper. Também. Você disse que assim é com os trinitários. Que texto eu relativizei? Não estou dizendo aqui no seu caso do senhor. Então, eu sou trinitário. Que texto eu relativizei? Nesse texto, nesse debate, não relativizou. Então, esse argumento não serve contra mim. Então, você acha algum trinitário que fala isso, aí o senhor usa contra ele. Mas não contra mim. Das nossas, então, mas eu só usei textos bíblicos, pastor. Sim. E palavras no sentido... Todos usam. Exatamente. Entendeu? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele... que é a maior autoridade para falar sobre se ele e o Pai são uma pessoa ou se são uma unidade composta, ele disse, eu não estou dizendo Paulo, o senhor citou até Niceia, que não tem absolutamente nada. Isso foi para contextualizar a questão do batismo. Tem nada disse, que não é o tema, mas foi na minha fala. Vamos lá, João 17, 21, Jesus Cristo diz que eles sejam um como... Da mesma forma, a palavra katos ali, conforme, daí vem a palavra evangelion kataioanes, por exemplo, evangelho segundo, conforme João, do jeito que é apresentado por João. Quando Jesus disse assim, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um... Figura de linguagem, comparação, né? Então, o como aí, ele está explicando como funciona a unidade, entendeu? Que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. A igreja é uma pessoa? Não. O senhor disse aqui, não. Então, ele e o Pai também não são por conta da palavra como. A palavra que aparece aqui é a explicação, katós do grego, entende? Então, isso está bem resolvido. Quanto ao ataque que o senhor, finalizando as suas palavras, fez... Quanto ao texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e aí na última palavra, não tem como a gente discutir o assunto, mereceria Vamos marcar um debate, vem para falar de batismo. Mas eu quero... Seria uma benção. Mas eu quero defender o texto bíblico aqui atacado, dizendo que não existe nenhuma autoridade em manuscritos, nenhum documento antigo, ninguém na história da igreja, ninguém no século I, no século II, no século XV, no século XVI, nem mesmo Joseph Ratzinger, duvida do manuscrito de Mateus capítulo 28, versículo 19, que está escrito, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem alguns textos do Novo Testamento que tem problemas textuais. Mas não é o caso de Mateus 28, 19, o texto que o senhor atacou. Contextualiza Mateus 28, 19 com relação ao batismo. Bom, Mateus, como eu vou contextualizar? Jesus Cristo diz assim, batismo, ide, portanto, com relação ao batismo. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos, sim, batizando-os, essa é a ordem, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não existe o que... Como não... Pode voltar para falar só disso, porque agora o meu tempo até acabou. Só que como o senhor, no final das suas palavras, no apagar das luzes, o senhor cita como se, porque Niceia, porque tem aí, tipo assim, parecendo que o trinitarismo, ele tem um esquema, tem uma sujeira embaixo do tapete. Então isso não é verídico, do ponto de vista técnico. O senhor não pode apresentar, vamos lá, cita um manuscrito que tem problema textual em Mateus 28, 19. Tem? Tem documentos de
teólogos recente, contemporâneo, até como Ratzinger, mostrando que houve uma interpolação dessa questão. O que mais me preocupa, e é o que eu chamaria o senhor para refletir... Isso é forjado, não é verdade. Desculpa, sim, o senhor tem que apresentar... Então, o senhor aqui tem que eu não trouxe documento para mostrar. Então eu não vim fácil. debater esse assunto. Então é fácil. Mas na próxima a gente traz documentos aqui para mostrar. Como a gente vai falar de documentos, o senhor não lê o grego? Sim, mas os manuscritos são gregos, pastor. Mas tem Bíblia. Contextualiza Mateus 28:19, onde que eles batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aonde que batizaram dessa forma? Então só fica essa dica que pode dar um Google qualquer pessoa. Não existe problema textual em Mateus 28:19 nos 2000 anos de igreja. Não existe nenhum acadêmico, nenhum estudo, nada, nenhum manuscrito. Mateus 28:19 tem milhares de manuscritos com Mateus 28:19, conforme eles não obedeceram. Olha, encerrou, o tema já saiu totalmente fora do assunto. E num próximo debate, quem sabe o pastor Tony de Souza... Eu nunca quis ser duro ou, sei lá, mal educado. Ele só me chamou de herege, mas não, ele não te chamou de herege. Eu quero deixar isso claro aqui. Ele disse que o que o senhor estava apresentando é uma heresia. Isso então, ele combateu o argumento e não a pessoa. Não. Aí eu tenho que sair em defesa dele. Ele não chamou o senhor de herege. Ele disse que o que o senhor estava falando é uma heresia. Bom, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo debate. Vocês viram que a chapa aqui esquentou e, para a glória de Deus, prevaleceu a verdade bíblica. Que Deus abençoe. Até o próximo debate, se Deus quiser. Ao Senhor toda a glória. Amém. Amém.